Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe. Eu sou o pastor Fábio e, como falo todos os dias, eu tenho trazido um devocional especial para você e hoje com um tema mega ultra importante. Por que, pastor? Todo dia não é importante? Todos os dias é importante. Mas esse devocional de hoje, ele tem como objetivo trazer um alinhamento para que você possa vencer. E o tema é batalha na mente. Amados, é muito comum nós que atendemos pessoas, recebemos pedidos de oração constantemente, é muito comum nós vemos pessoas, irmãos e irmãs, perderem batalhas nos lugares celestiais, como diz lá em Efésios, capítulo 6, verso 11 e 12, por causa que não conseguem vencer a batalha na mente. E eu vou mais profundo ainda. É muito mais fácil poder expulsar em nome do Senhor Jesus, no poder do Senhor Jesus, uma legião de demônios, do que realmente conseguir fazer a pessoa vencer batalhas na sua própria mente. E não ache que essa batalha na mente muitas vezes tem a ver só com algo demoníaco, satânico, mas muitas vezes com a própria consciência do ser humano, da sua cultura, da sua forma de aprendizado, com que ela teve a vida, onde ela cresceu, e isso pode trazer grandes problemas para ela. Então deixa eu trazer para você aqui esse texto base para que nós possamos meditar na palavra de Deus, entender quais são as consequências de eu manter essas fortalezas, que são criadas na minha mente, essas batalhas na minha mente, e como que eu posso vencer essas batalhas na minha mente. Ok? Então vamos começar com um texto base que está no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3 a 5. Diz assim, porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Amém? O texto, ele já começa, queridos, dizendo que nós não militamos contra a carne. Não é contra a nossa carne. Mas que nós militamos, queridos. Nós militamos por coisas, muitas vezes, que estão na nossa mente. Situações espirituais que se levantam contra as nossas vidas. Situações essas que muitas vezes não permitem que você possa andar, progredir, prosperar. Uma batalha na mente, queridos. Um argumento levantado na sua mente, onde não é levado cativo à obediência de Cristo, ele pode simplesmente fazer você andar aprisionado, mesmo estando na presença de Deus, mesmo estando dentro de uma igreja, mesmo você dizimando, ofertando, ceando, fazer você andar acorrentado, como se fosse um cavalo com cabresto, aonde você é dominado pelo argumento mundano, ou argumento satânico, ou cultural, na sua mente. E por que eu falo cultural, educacional? Porque nem toda cultura e nem toda educação, queridos,
ela tem uma visão de Deus. Mas muitas vezes ela vai contra princípios de Deus, principalmente no tempo que nós vivemos hoje. Então marca aí 4 coisas que acontecem se você manter essas fortalezas, esses argumentos, essas situações que fazem você pensar muitas vezes. Sabe aqui, eu vou citar alguns pontos aqui para você entender o que seriam essas fortalezas. As fortalezas, muitas vezes, elas são argumentos que o mundo traz, que a cultura traz, que a criação traz e faz você se sentir muitas vezes culpado ou muitas vezes faz você pensar: será que é assim mesmo que Deus pensa? Será que é assim mesmo que a Bíblia quer que a gente faça? Será que a Bíblia não está antiga demais, arcaica, atrasada, desatualizada? Ah, casar para quê? Não, antigamente não tinha casamento, não tinha papel, não tinha cartório. Nós podemos fazer o que quiser com o nosso corpo. Deus nos deu o corpo, o que importa é o nosso coração. São tipos de fortalezas, queridos, e tantas outras que a gente poderia passar horas aqui levantando e trazendo essas fortalezas que são montadas na nossa mente para que nós não venhamos simplesmente andar como Deus quer. E nós não podemos nos esquecer que Deus ele deixou um padrão de cristianismo, um padrão aonde nós devemos seguir a ele. E esse padrão, ele foi distorcido no decorrer de toda a história. Ou seja, a história, a cultura não está certa. Quem está certo é Deus. Quem criou todas as coisas foi Deus. Então marca aí 4 coisas que acontecem quando essas fortalezas se mantêm na sua mente. Como eu falo, muitas vezes, através dessas fortalezas, o inimigo ele pode conseguir te manipular e potencializar essa fortaleza na sua mente. Então, primeiro ponto, primeira coisa que pode acontecer se você mantiver essa fortaleza na sua mente, é que o seu espírito, ele não tem liberdade. Por que não tem liberdade? A Bíblia diz o quê? Que aonde há o Espírito Santo de Deus, ali há liberdade. Por quê? O Espírito Santo, ele só habita na onde não há escravidão de pecados. E o pecado, muitas vezes, ele é formado pela fortaleza na mente. Argumentos, fortalezas, ideias, ideologias, pensamentos contrários ao do Senhor nosso Deus. Então, o meu espírito ele não tem liberdade. Eu só tenho liberdade aonde há o Espírito Santo de Deus. Se essas fortalezas estão tomando conta na minha mente, automaticamente quem está governando a minha mente são essas fortalezas que muitas vezes podem ser demoníacas, esses pecados ao qual alimentam o mundo das trevas e me faz viver muitas vezes em mediocridade, em miséria, em desentendimentos, em desarmonias. Ok? O segundo ponto que acontece quando você mantém as fortalezas na sua mente e você não luta, não quer saber como tirar essas fortalezas da sua mente, você não consegue ter paz no seu relacionamento com Deus. Ou seja, você é muito oscilante, você deseja ter um relacionamento com Deus, mas você acaba não conseguindo ter um relacionamento com Deus. Você não consegue ter comunhão com Deus.
É quase que uma luta constante falar de Deus, falar da Bíblia, ler a Bíblia ou simplesmente fazer algo para Deus. Então, nós vemos que não existe paz, é sempre uma guerra, parece, entre a minha carne, a minha mente, o meu desejo e saber, eu sei que tenho que fazer o que Deus quer, eu quero agradar a Deus, mas eu não consigo, não estou conseguindo. Por quê? Você não está tendo paz, e você não está tendo paz por quê? Por causa de uma fortaleza, uma batalha que tem acontecido na sua mente. Essa falta de paz, de comunhão, é a batalha na sua mente. E essa batalha diz o quê? Sirva a Deus? Ou não é bem assim? Sirva a Deus? Será que é assim mesmo? Você não consegue ter paz, você não consegue ter comunhão, você muitas vezes não consegue nem sequer ouvir Deus por causa disso. Não tem paz. Terceiro ponto, o terceiro e o quarto, queridos, ele é algo muito claro na vida da pessoa quando a pessoa está com batalhas na mente. O terceiro ponto, ela não tem força para lutar contra o pecado. A pessoa que mantém essa batalha na mente, que não se desfaz, que não vence, que não usa táticas para vencer essa batalha na mente, ela não vai ter força para vencer o pecado. O pecado sempre vai vencer. A batalha na mente, queridos, é algo impressionante. Se nós trouxermos a batalha para o mundo físico, nós vamos ver que qual lado vence. O grupo de soldados mais fortes e bem preparados ou o grupo mais fraco e vulnerável? Sempre vai ser o mais forte e bem preparado. A fortaleza é exatamente isso, é um exército de ideias, pensamentos, argumentos e muitas vezes até demônios que manipulam e que fortalecem tanto que você simplesmente se entrega aos pecados. Amém? E o quarto e último é que essas batalhas na mente, né, ela acaba fazendo com que você não tenha autoridade, não creia que você tem autoridade de você poder lutar contra o diabo e seus demônios. Se a fortaleza ela está firme na sua mente, você não tem fé, você não tem autoridade, você vai cair em pecado e automaticamente, quando o inimigo entrar na sua vida, você não vai ter autoridade de expulsar da sua vida. Agora, pastor, entendi tudo isso que o senhor falou. Entendi que muitas vezes as minhas batalhas diárias eu não consigo vencer porque, primeiramente, a batalha na minha mente ela não foi vencida. Eu preciso vencer em todas as frentes. Eu preciso vencer na frente da minha mente e também na espiritual. Mas a batalha antes da espiritual, ela começa na onde? Na mente. Então, primeiro eu venço na mente. E depois eu vou vencer a espiritual. As pessoas fazem ao contrário. Elas querem vencer a espiritual e deixam de lado a mente. E Satanás, ele pinta e borda na cabeça da pessoa. Então, primeiramente, eu preciso entender como vencer as batalhas na mente. Como vencer? Então, eu trouxe aqui também, assim como eu trouxe 4 coisas que acontecem quando você mantém as fortalezas na mente, quando você mantém essas batalhas na mente, agora eu vou te trazer 4 soluções para que você possa vencer as batalhas na sua mente. Ok? Primeiro ponto, queridos, que eu quero trazer para você, está em Marcos 12:30. Marcos capítulo 12, verso 30. Olha só o que diz. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. Este é o primeiro mandamento. Perceba que nesse primeiro mandamento,
Amar a Deus não é simplesmente eu dizer amo a Deus. Eu tenho um passo a passo aí. É amar de todo o coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. E se eu amo a Deus com todo o meu entendimento, eu jamais vou ceder ideologias, pensamentos, argumentos que se levantem contra Deus. Tudo que Deus diz é, se está escrito na palavra, é e acabou e ponto final. Se é assim que Deus diz, é assim que eu irei cumprir. Eu não dou espaço para que os argumentos do mundo, as ideologias do mundo, venham levantar uma fortaleza na minha mente ao ponto de muitas vezes eu dar valor mais para as fortalezas mundanas do que para a palavra de Deus. E isso tem acontecido muito. As pessoas estão deixando de amar a Deus de todo o seu entendimento e estão continuando amando mais as coisas do mundo. Amém? Mas dentro desse princípio ainda, amar ao Senhor de toda a sua mente, Tiago, capítulo 1, verso 7. Tiago, capítulo 1, verso 7 e 8, diz assim: não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Você viu por que a pessoa que muitas vezes não ama a Deus sobre todas as coisas, ele não consegue ser constante? Ora ele está lá em cima, ora está lá embaixo. Ora está lá em cima, ora está lá embaixo. Por quê? Porque ele tem ânimo, pensamentos, entendimentos dobre. E isso torna ele inconstante. Amém? Segunda dica que eu vou dar de como você pode vencer as batalhas espirituais. A primeira foi amar o Senhor com toda a sua mente. A segunda é tenha em mente. Tenha uma mente dependente de Deus. Então, se você ama a Deus com toda a sua mente, agora condicione a sua mente a uma dependência de Deus. Olha o que diz Colossenses capítulo 1, verso 21. É sempre bom nós trazermos o conselho e trazermos também a base bíblica para isso, né? Então, Colossenses capítulo 1, verso 21 diz: a vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigo no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Antes de você se converter ao Senhor, antes de você entregar a sua vida ao Senhor, você tinha um entendimento que era inimigo de Deus. Agora não. Agora, se eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu fui reconciliado. E se eu fui reconciliado, eu tenho que fazer o quê? Primeira coisa, eu tenho que ser humilde o suficiente para entender que a minha mente sozinha, eu sozinho, sem Deus, eu vou ser alvo vulnerável. O inimigo vai vir e vai me arrebentar. Se eu tiver essa autossuficiência de que eu posso, eu consigo sozinho, você vai se arrebentar. Você precisa pegar a sua mente e fazê-la dependente de Deus, porque Ele te reconciliou com Ele. Antes nós éramos inimigos. Hoje nós somos chamados de filhos. Então nós precisamos conduzir a nossa mente a essa plena dependência de Deus, para que nós não venhamos ser nunca enganados. No livro de Gênesis, capítulo 6, nós vamos ver que lá no início, quando a maldade ela se espalhou pela terra, Deus olhou isso e foi a partir daí que Deus decidiu pedir para Noé, montou um propósito com Noé, de salvar Noé, sua família, e trazer um dilúvio e destruir a todos. Por quê?
por causa que o ser humano, ele não tinha uma dependência de entendimento de Deus. Então, Gênesis capítulo 6, verso 5, vai nos mostrar claramente o pensamento de Deus. Olha só. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então, quando nós estamos longe de Deus, a maquinação dos nossos pensamentos sempre é muito contrária ao de Deus. Continuamente contrária de Deus. Você entende por que você tem que amar e forçar sua mente a amar a Deus com toda a sua mente e pegar a sua mente e fazer ele ser dependente de Deus? Porque por natureza, nós queremos somente pensar nas coisas humanas, nas coisas do nosso coração, e as coisas do nosso coração é contrário às coisas de Deus. Amém? Mas vamos lá. Terceiro, pense nas coisas de cima, pense nas coisas de Deus, pense nas coisas de cima. Como assim, pastor? Pense nas coisas de cima, pensar na lua, no sol? Não! As coisas de cima se faz referência às promessas de Deus para a sua vida. Pense nas coisas que hão de vir. Pense nas bênçãos que Deus tem para a minha vida, para a tua vida, constantemente. Colossenses capítulo 3, verso 2, nele não nos dá um conselho. Presta atenção. De todas essas dicas que eu vou dar, das 4, essa terceira, ela não é um conselho. Ela não é uma opção, ela é uma ordem. E olha só o que diz essa ordem. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. É uma ordem. As coisas da terra vão se acabar, vão ser destruídas, uma hora vai ser tudo destruído. Aquilo que Deus fez para você que está em cima. Pense nas bênçãos, nas graças, em tudo que você vai viver. E com certeza você não vai dar lugar na sua mente para que o inimigo venha criar fortaleza. Pelo contrário, o restinho que tiver vai ser destruído. Ok? Quarta, tome posse da nova aliança em Cristo Jesus. Olha o que diz Hebreus 8:10 para nós encerrarmos. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Quando eu tomo posse dessa nova aliança na minha vida, eu destruo as fortalezas mundanas, satânicas, ideológicas, culturais, e simplesmente permito que Deus venha escrever suas leis no meu entendimento, no meu coração, e realmente Deus vai ser o meu Deus e nós vamos ser o povo de Deus. Isso faz diferença? Com certeza. Batalha na mente ganha, batalha espiritual muito mais fácil. Muito mais fácil. Vai ter fé mais forte, autoridade no mundo espiritual, vida com Deus, o inimigo não vai poder te tocar. Então vença primeiramente a batalha na mente, para depois você poder viver uma vida de batalhas constante que todos nós temos. Romanos 12:2 diz para que nós possamos renovar a nossa mente. Renove a sua mente. Usando esses conselhos, você vai vencer as batalhas na sua mente. E com certeza você vai romper em áreas na sua vida que antes você não rompia. Amém? Vamos orar, queridos? Poderoso Pai, em nome de Jesus,
Nós consagramos ao Senhor esse dia, consagramos ao Senhor essa mensagem, consagramos ao Senhor as nossas mentes e todas as batalhas em nossas mentes. Levamos cativo ao Senhor, a obediência ao Senhor, todo argumento e fortaleza que se levanta em nossa mente para querer nos afastar, nos destruir e não permitir que nós venhamos viver os propósitos do Senhor em nossas vidas. Nós tomamos essas fortalezas, nós tomamos todos esses argumentos contra o Senhor e levamos cativos à obediência de Cristo. E nos colocamos plenamente diante do Senhor, amando o Senhor de todo o nosso coração, toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, colocando a nossa mente em plena dependência do Senhor e tomando posse dessa nova aliança em Cristo Jesus, onde as suas leis são escritas no meu entendimento, nos nossos entendimentos e nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até mais. Tchau, tchau.